Eu convido você a proporcionar exatamente essa oportunidade de abrir a mente para um assunto tão relevante que nós vamos discutir hoje. O nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre Deus no banco dos réus. Nós vamos falar sobre o mal. O mal existe, por que que ele existe? Nós vamos falar um pouquinho sobre como isso acontece, né? Por que que isso acontece? Mas vamos buscar lá atrás. Quando a gente enxerga esse negócio do mal, esse mal existe mesmo? Tem isso? Olha, nesse exato momento, enquanto eu tô aqui conversando com você, vocês estão aí nos assistindo, tem uma mãe em um hospital aguardando um cirurgião com uma notícia, se a cirurgia foi bem sucedida ou não. Em um cemitério agora, familiares estão reunidos para se despedirem de um ente querido. Nesse momento, em algum lugar, próximo de nós ou não, alguém acabou de sofrer um acidente automobilístico, uma boa pessoa, um bom cidadão. Então, de fato, é algo inequívoco e contundente de que o mal existe. E que nós estamos envolvidos nesse mal, né? Estamos inseridos. Alguns são protagonistas, nós temos um antagonista direto, temos os coadjuvantes, temos os figurinistas, mas todos estamos inseridos. E assim, esse mal é do planeta Terra? Está no planeta Terra? Como quando a gente fala de bem e mal, naturalmente a gente entra para essa esfera de falar de Deus e o inimigo de Deus, né? Então, me parece que não é só uma esfera terrena, né? Isso parece que é muito maior do que a Terra, esse negócio de mal e bem, né? Sim, nós estamos inseridos em um conflito cósmico, de proporções cósmicas, universais. E, infelizmente, o nosso planeta é o palco principal da existência do mal. A gente se entende como nós somos o protagonista nisso? Somos os protagonistas. Infelizmente, esse planeta ele vive as mazelas, as consequências de uma escolha que não fizemos. E se em algum momento você questionou Deus sobre isso, ou culpou Deus sobre isso, você não precisa carregar esse peso, essa culpa. Muitos têm um certo receio de fazer esse questionamento. Por que Deus, sabendo que o mal existe, ele não destruiu o mal? Mas nós fazemos esse tipo de questionamento não no sentido de duvidar de Deus, mas procurarmos, dentro da revelação que nos foi dada, entendermos como é que esse grande conflito ele se desdobra, mas acima de tudo, como é que esse grande conflito ele vai terminar. Verdade. Tem até um trilema, né, de Epicuro, que traz muito forte essa questão assim, né? Os atributos Os de atributos Deus, de Deus. E aí ele traz uma questão assim que me fez pensar, mesmo como cristão, algumas vezes, né? E você pensa nisso que ele fala, eu vou dizer aqui, principalmente quando você tem uma perca, né? Quando alguma coisa acontece contigo. E aí ele faz aquela questão, se Deus é bom, por que existe o mal? Então aí vem algumas respostas dele, né? Se ele é todo poderoso, ou ele não é todo poderoso, porque ele não consegue destruir o mal. Sim. Ele é onisciente, por que ele não evitou? Se ele sabe, né, onde o mal está e quando ia acontecer, ele deveria ter evitado. Ou ele não é amor, né? Porque se ele é super poderoso, ou é todo poderoso, e ele é onisciente, sabia onde o mal estava, quando ia acontecer, e tinha poder para destruir, por que não destruiu? Logo, ele não é amor como dizem que é, né? Tem uma falha. E é difícil demais explicar isso, né? Mas quando começa assim o mal? Quando o mal se inicia assim? Ok. O mal, ele não surge diretamente do bem. O mal, ele tem a sua origem em uma criatura. Uma criatura que, infelizmente, usou de forma equivocada a liberdade de escolha que o Criador concedeu. Então, a Bíblia, ela nos mostra que essa criatura, além de ser a autora do pecado, através da sua influência, conseguiu também coautores. Mas o ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, é que o mal ele não surge do bem. O mal
surge de uma criatura que infelizmente fez uma escolha errada. E é difícil até a gente conseguir compreender como num mundo perfeito, onde não existia dúvida, né? Não existia nenhum tipo de questão. Como que do nada brota no mundo perfeito algo em alguém que é completamente ao contrário daquilo que ele estava exposto, né? Perfeito, porque o pecado, ele não surge aqui na Terra, por incrível que pareça. Ele surge ali ao lado do trono de Deus, debaixo do nariz de Deus. Então, o grande questionamento é esse. Como é que um Deus, ele pode permitir isso? Mas eu quero pedir licença para você. Tem um texto aqui na Bíblia, o Salmo 89, verso 14, que diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te procedem. E lá no Salmo 11, Beto, diz assim: porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. É difícil para nós entendermos isso, que o pecado ele surge ao lado do trono de Deus. Mas veja, o pecado, o mal em si, é um tema tão complexo. Nós temos na Bíblia 1189 capítulos. Desses 1189 capítulos, apenas 4 falam de uma realidade sem pecado. Gênesis 1 e 2, que fala sobre a criação do mundo, e Apocalipse 21 e 22. Veja, nós temos 0,34% do conteúdo bíblico falando sobre o mundo sem pecado. Veja como esse é um tema que ele é abrangente. E Deus ele usa todos esses capítulos, esse conteúdo, esse parêntese. E nós estamos inseridos nele para lidar com o pecado. Então veja que não é um assunto simples. É um assunto complexo que exige de nós seriedade e também humildade para entender. Nem tudo, nem todas as respostas nós teremos sobre esse surgimento do mal. Mas a Bíblia, ela nos dá evidências para entendermos e confirmarmos que justiça e direito são a base do trono de Deus, do governo dele. Assim, eu entendo isso, Cleito, assim, muito claramente, que acho que a gente talvez vai ter uma eternidade para estudar sobre isso e entender, né? Mas ao mesmo tempo, talvez muitas pessoas até já me perguntaram sobre isso. Por que Deus simplesmente sabia que tudo isso ia acontecer? Estava ali, como você falou, no nariz dele. Como surgiu, talvez é uma incógnita, né? A gente não vai saber como explicar, como isso aconteceu no coração de uma criatura perfeita na autoridade que ela tinha no céu, né? Porque os anjos tinham algumas classificações, né? Sim. E ele tinha uma classificação, talvez uma das mais altas ali. Sim. Ele vivia ao lado de Cristo, de Deus, né? Cristo de Deus. Isso mesmo. A literatura judaica, ela se encarregou de fazer essa separação, né? Classificar essa hierarquia. Então nós temos serafins, querubins, e pelo conteúdo bíblico, nós entendemos pela descrição que era alguém ali muito importante, um anjo muito especial. E a palavra de Deus nos dá evidências do surgimento, o nome dele claramente não está na Bíblia, mas é Lúcifer, que significa o portador de luz, tal qual ele estava ali sempre na presença de Deus. Então a exposição daquela glória faz com que ele nele, porte né? essa luz e refletia nele. Então imagina ele como se fosse um sacerdote. Essas pinturas, essas gravuras que nós vemos por aí de um sacerdote, ele trazia no peitoral dele, né? A Bíblia descreve. Então era uma figura assim imponente, e justamente essa criatura perfeita, né, que a Bíblia diz que ele foi criado, o mal surge no coração dele. Se hoje no nosso cotidiano a gente percebe um grande problema quando você se compara com os outros, esse problema ele já se arrasta há séculos e séculos. E tudo começou justamente com a comparação. Mas o fato é que
ele não estava satisfeito. Tem um livro que eu li de Jack Felton e Stephen Arterburn, Mais Jesus, Menos Religião. Eles falam justamente a respeito disso, né? Nós somos criatura, Deus é o Criador. Nós somos homens e mulheres, não serafins e querubins. Nós somos dependentes e não independentes. No âmago disso, que é exposto no coração humano, na realidade, são realidades assim que mostram resquícios de que alguém alimentou isso no coração um dia. Então essa pessoa, esse ser, ele não se limitou em ser apenas a criatura. E ele queria se assemelhar ao Criador. A palavra de Deus nos diz aqui no livro de Isaías. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Estrelas aqui é uma identificação para anjos. O livro de Apocalipse nos dá evidências disso também. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui começa a surgir inexplicavelmente o mal. Aquilo que eu falei no começo, o mal ele não surge do bem, ele surge diretamente do bem, ele surge de uma das criaturas que usou o mal, né? O seu livre-arbítrio. E agora começou a alimentar o orgulho no seu coração. E se você fosse dizer assim, por que Deus permite, já que ele sabia de todas as coisas, já que ele poderia simplesmente não ter criado Lúcifer, né? E talvez se ele não tivesse criado Lúcifer, não estaríamos passando o que estamos, né? Parece que Deus é culpado. É verdade. Porque nós passamos porque passamos, e o arqui-inimigo de Deus, o diabo, o querubim caído, até hoje não teve uma gripe, um resfriado. E como é que Deus poderia declarar ou se autodeclarar um Deus de amor se ele destruísse uma de suas criaturas e não resolvesse obedecê-lo? Sabe, em 1898, no estado norte-americano de Ohio, por exemplo, existiam apenas 2 carros e não existiam leis restringindo a velocidade, a direção. E adivinha o que aconteceu, Beto? Não acredito que bateram. Os dois. Só tinha... Os 2 veículos colidiram. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que na ausência de lei, de uma regra, o ser humano ele se coloca numa posição de alta vulnerabilidade. A lei, ela existe na Terra. Ela estabelece ordem. E a ordem é a lei do céu. Então, a lei, ela sempre existe, uma expressão direta do caráter de Deus. Então, quando essa lei, o caráter de Deus, ele é confrontado nesse sentido, as consequências, elas são terríveis. Então, Deus, ele concede, pelo seu amor extraordinário, conceder às suas criaturas a liberdade de escolha. Então, nós não somos robôs. Nós não somos programados para fazer o bem. Seria uma espécie de escravidão para o bem. E Deus não age dessa forma. Por mais paradoxal que seja, por mais difícil de entender que seja, a própria permissão para escolher, ainda que Deus, sendo onisciente, soubesse que aconteceria tudo o que aconteceu, tem acontecido e ainda está acontecendo, isso iria contra o seu próprio caráter. Mas só que Deus, nós vamos ver aqui nessa conversa, que Deus, ele não se eximiu dessa culpa. Porque as pessoas, Beto, elas dizem o seguinte: eu não pedi para nascer. Por que alguém tomou a decisão por mim? Porque houve uma guerra no céu, sabia disso? E essa criatura, ao se rebelar contra o Criador, nessa liberdade, ele começou então a vender essa ideia. Ué, mas por que nós precisamos de uma lei se nós somos perfeitos?
eu fico pensando, né? Eu não estou falando nenhuma heresia Sim, aqui. lógico. Mas para quê? Eu prometo a vocês que no meu governo não teremos leis. Vocês poderão seguir aí. Não precisa de leis. Não precisa. Essa era a defesa. Essa era a defesa. Não precisa de leis. Mas nós percebemos que isso acarretou resultados funestos, né? Perversos. Inúmeras atrocidades. E assim, Cleito, até difícil de entender, assim, racionalizar tudo isso, né? Talvez um pouco de fé, apesar que não pode ser uma fé burra, uma fé cega, mas a consequência de um ser humano, ou de um anjo, né? Que Deus permitiu, fez uma nação, seres humanos inteiros, desde o início até o fim. Não há um ser humano, apesar de ter nascido perfeito, mas não há um ser humano nessa terra que não sofreu essa dor do pecado. Uma coisa que nasceu no céu e deveria ter ficado lá ou acabado lá, veio parar aqui, cara. Está impregnado no nosso Por DNA. quê? E por que eu devo ser culpado por conta disso? Por que eu tenho que pagar esse preço?